Bom dia, bom dia. E aí? Tudo certo com vocês? Bom, com certeza tá, mas alguns acham que não está. Mas lembra de uma coisa: o que você tem como experiência, ou seja, o que você tem no passado, não define o que você é hoje e nem o seu futuro. O futuro nem existe, tá? Então as suas ações de hoje que vai definir, que já está definindo, certo? Bom, galera, desculpa aí, tá um pouquinho ofegante, tava fazendo meus exercícios aqui e quero falar pra vocês que hoje esse vídeo aí eu vou colocar de novo aí no meu IGTV, vai estar no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Fechou? Bom, gente, ó. E aí, ó, faço luzes ou não? Na verdade eu já faço todos os dias. Eu retoco os brancos, tô brincando. Bom, é o seguinte, galera, eu venho recebendo aí os comentários a respeito dos vídeos e tudo mais e tá sendo legal. Por quê? Porque quando, por intermédio dele, me usando como canal para transbordar na vida das pessoas, e as pessoas comentam algo, isso é o quê? Isso é um sinal, tá? Isso é uma clarificação de que mediante uma luz que veio dele, tocou você de alguma forma e fez você o que? Agir. E a ação ela pode vir de várias formas, tá? E uma das formas é a comunicação. E hoje em dia ela vem por intermédio de mensagem, vídeos e tudo mais, certo? E isso está sendo bacana, por quê? Tá? Porque as pessoas começam a expor alguns problemas que elas têm, certo? Então eu venho recebendo aí algumas mensagens de pessoas que têm problema de relacionamento com o seu cônjuge, que passaram por separação, né? Pessoas que têm provavelmente problema com familiar, problema consigo próprio, né? Consigo ali, né? E estão começando a expor alguma coisa. Ou até pessoas que conhecem alguém que tem algum tipo de problema que tem a ver um pouco com isso que eu tô passando hoje em dia, com isso que eu tô transmitindo hoje em dia, certo? E eu venho falando aí de coisas, de problemas de família, né? Como acho que muita gente sabe, eu ainda não sou casado, eu ainda não tenho filhos, mas com certeza isso vai acontecer na hora certa, né? Mas isso daí é ele que vai me dar na hora certa. Deus já tem isso escrito e ele vai me mandar isso na hora certa, vai me mandar a minha parceira na hora certa e vai mandar ali minhas belezas, minhas joias na hora certa também. Então, galera, o que eu tenho para dizer é o seguinte: eu falei para vocês muita coisa relacionada ao meu irmão. Isso realmente veio com muito peso na minha vida, né? Veio com muito peso na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a sentir várias coisas, comecei a sentir incômodos, comecei até a expor para várias pessoas e tudo mais. Não tô falando se isso é certo ou errado, mas eu agi de alguma forma, tá? Por que eu tô falando se não é certo ou errado? Porque você nunca perde quando você toma uma ação, tá? Você nunca perde. Quando você toma uma ação, ou você tem um resultado positivo, que vai te trazer algum tipo de resultado, tá? Ou aquele que você acha que é negativo, que você perdeu, na verdade você aprendeu. Antes eu não tinha noção do que era isso e eu me frustrava, tá? Por isso que eu agia muito com o meu ego e travava. Ah, ou isso é culpa minha, ou isso é culpa dele, sempre julgando. Gente, isso é errado, tá? Mas tudo bem, eu não vou me apegar ao meu erro, eu não vou viver com ele. E é por isso que eu decidi e estou decidindo todo dia agir, certo? E teve eu tava numa situação com o meu irmão em casa e não foi uma questão de planejamento, porque se fosse planejamento dependia de mim, mas não depende de mim, gente, depende de Deus, tá? Deus colocou a gente frente a frente num certo momento, tá? Coisa que, vou falar pra vocês, sempre foi e ainda é
muito difícil para minha família resolver as coisas conversando. E não é aquela coisa, vamos sentar e vamos conversar, e sim resolver o problema, tá? Sempre foi deixando passar, mas isso vai melhorando cada dia, pode ter certeza. Coincidiu da gente parar ali e conversar num certo momento, tá? A gente começou a conversar e a gente caiu no assunto do falecimento do meu pai, tá? Como vocês sabem aí, galera, eu trabalhei mais ou menos aí juntando idas e vindas, uns 8, 9 anos no Cirque du Soleil. Que Cirque du Soleil era, né, a maior empresa de entretenimento da face da Terra, tá? Que na época eu lembro que tinham 25 espetáculos circulando pelo mundo. Dentro deles, espetáculos de tenda, espetáculos de arena, que são espetáculos ali com aquela estrutura de teatro, e espetáculos fixos. Os espetáculos fixos, a maioria deles residem em Las Vegas, tá? Que tem aquelas mega produções, espetáculos na água, são espetáculos que exigem uma produção, né, de parte técnica, parte de estrutura de som, tudo muito mais muito mais evoluída, né, muito maior. Então assim, vamos lá. E por que eu falei de Cirque du Soleil? Porque eu com 21 para 22 anos eu comecei a viajar com o Cirque, né? Como eu falei para vocês, eu viajei aí mais de 15 cidades, 20 cidades. Viajei mais de, 8 países. Tem gente que fez mais isso, tudo bem, mas ok. E sempre me batia um medo. Eu não sei porquê, mas o meu medo é que até uma vez eu tava com uma parceira na época e eu comecei a chorar muito. E ela perguntou, mas por que você tá chorando? O que tá acontecendo? Aí não sei porquê, isso há anos atrás, foi o que acho que há 8 anos atrás, não sei. Eu falei assim, putz, eu tenho medo, olha só, eu tenho medo do meu pai falecer enquanto eu estiver longe. E eu não tinha nem noção do que era aquilo. Eu falei, nossa senhora, olha como é forte isso, gente. E assim, beleza, aí passou os anos, trabalhei no Cirque du Soleil e tudo mais, passou tudo. E aí, como eu falei pra vocês também, eu comecei a trabalhar no TGI Fridays. O TGI Fridays, ele é a maior rede de restaurante de dining room da face da Terra, tá? Muita gente que tá no Brasil não tem noção disso, mas conhece, por exemplo, o Outback. É o mesmo estilo de Outback, tá? O Fridays, ele só não tem tanto restaurante hoje em dia no Brasil quanto o Outback. Por quê? Porque naquela crise que teve, acho que há 10 anos atrás, né, em 2010 ali, o TGI Fridays tirou todos os restaurantes do Brasil, né, e se eu não me engano da América do Sul. Quem puder me corrigir aí se estiver errado, por favor. E eles voltaram em 2017 ali, começo de 2017, tá? E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu falei, bom, beleza, vou trabalhar uma empresa grande e tal, né? Uma rede de restaurante enorme. E aí, beleza, tinha esquecido aquela questão do medo de meu pai falecer enquanto eu estivesse longe. E aí, o que aconteceu? Aconteceu de ter uma fase de treinamento, né? Antes de começar a trabalhar mesmo, né? Ficar por 40 dias em Lima, no Peru, né? Porque o treinamento do Fridays, para quem não sabe, é geralmente em 3 meses nos Estados Unidos, se não me engano em Atlanta, que é a central deles. Atlanta ou Chicago, não sei. Bom, enfim. Só que daí, pelo fato de ter a necessidade de abrir os restaurantes muito rápido, né? Muito curto o prazo de abertura dos restaurantes, né? E eles têm uma sedezinha ali em Lima, no Peru, que é muito boa, né? Que é muito boa. Eles falaram assim, não, todo mundo que vai ser os gerentes aí vão fazer um treinamento lá em 40 dias em Lima, no Peru. Basicamente fui fazer o treinamento lá, né? Isso já era 2017, né? E até então meu pai em 2016, ele estava, né, no hospital, de 2016 ali para 2017. Quem lembra do vídeo, eu falei que meu pai ficou 1 ano no estado vegetativo. Que eu achava, na verdade eu vou falar pra vocês, eu achava que foram 7 meses, tá? E aí,
Basicamente o que aconteceu? Fui pro Peru fazendo treinamento, tal. Passou, se eu não me engano, ali 20 dias mais ou menos, minha mãe me liga. Minha mãe me ligou. Na hora que ela me ligou, você já sente aquele raio, né, no meio do coração, né? Vindo de cima pra baixo. Você fala, nossa senhora. Ela falou então, falei, papai faleceu, né? Sempre chamei meu pai e minha mãe de papai e mamãe. E aí, falei, nossa senhora, não sabia o que fazer, tudo. E Deus colocou pessoas na minha vida, que um dos meus diretores falou, não, vai lá, a gente vai te comprar uma passagem, você fica lá uns dias com sua mãe. Consegui vir no enterro do meu pai. O enterro começou, o velório começou, meu pai não teve enterro porque ele foi cremado. O velório começou à meia-noite do dia que ele faleceu, né? E eu cheguei aqui, acho que no Brasil isso foi no mesmo dia, tá? Foi assim, procurar voo, um monte de coisa, a empresa me ajudou demais, isso foi legal, foi bacana. Peguei um voo à noite, cheguei acho que no Brasil umas 5, 6 da manhã, mais ou menos 4 da manhã, não sei. Aí uma pessoa foi me buscar no aeroporto e eu cheguei ao velório do meu pai. Tá? E ali foi legal que ali estavam todas as pessoas que participaram de todas as fases da vida do meu pai. Tanto de trabalho como de vida, né? Familiar dele, familiar da minha mãe, amigos. Tá? Eu não vou falar de estudo porque meu pai ele parou de estudar na 4ª série. Né? E ele foi um cara, pelo menos aqui na terra, aqui, físico, cara brabo, viu, mano? Cara brabo, sinistro, grisalhão, ó, por isso que eu sou aqui. Então assim, gente, por que eu falei isso? Porque ali, né, velório e tal, não sei o que, aí nesse dia que eu tava ali de frente a frente com o meu irmão, a gente parou pra conversar, eu falei assim, cara, porque enquanto eu fiquei viajando, trabalhando muito, meu irmão, ele participou praticamente todos os dias da fase do estado vegetativo do meu pai, todos os dias, com a minha mãe. Na época eu até fazia faculdade, eu levava ela pra ir, né, cuidar do meu pai. E o meu irmão estava lá todos os dias. E é uma coisa que, olha só como é ruim a gente viver com o nosso ego, viver com a nossa pessoa. Eu falo assim, eu sou o centro das atenções, eu sou o cara. E isso pode esquecer, é uma merda, você não é nada. Deus é tudo aqui e Ele que te direciona tudo que você vai fazer. E aí, o que aconteceu? Comecei a falar com ele, né? Até então eu falei, mas como é que foi essa fase aí, Igor? Fala pra mim. Né? Me bateu a pergunta ali. E ele falou assim, cara, que eu achava que era 7 meses, lembra? Ele falou assim, não, na verdade o pai ficou 1 ano. Eu falei, mentira. Começou a me arder mais ainda o coração. Eu falei, mentira. Ele falou assim, foi 1 ano, fiquei vindo com a mãe aqui. E a gente passou por várias fases nessa época, que foi o quê? Uma das fases foi quando meu pai ficou no estado vegetativo, deram todos, né, fizeram, ele teve a parada, ele ficou 7 dias na UTI, no dia que ele foi sair, que foi o dia que eu ia buscar minha mãe e ele, foi o dia que parou o coração dele, teve a parada cardíaca e já fizeram todo, né, os procedimentos lá, e aí já deram um diagnóstico, fala assim, seu pai, o estado dele é esse, tal, a gente vai dar os tratamentos agora, né, vai tomar as devidas providências, e ele tá no quarto e tudo mais, até a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eles falam assim, pode acontecer um milagre. Ele falou, nossa senhora, beleza. E aí, foi lá, passou, eu não lembro quantos dias ele passou no estado, nesse primeiro estágio, né, do estado vegetativo. E aí teve um dia que chamaram todos nós, né, tava ali nesse dia eu, o meu irmão e a minha mãe. E aí veio uma médica e falou assim, seu pai tá de alta. Eu falei assim, quê? Como assim de alta? Basicamente, por intervenção médica, eles não poderiam fazer mais nada com o meu pai. E era dado como alta. E a gente tinha que levar meu pai pra casa. Só que a gente falou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente não sabia o que fazer. Nessa época, aí foi em 2016, tá? Eu, Hélios, trabalhava como autônomo, então não tinha carteira assinada. Meu irmão estava desempregado e minha mãe trabalhava. Minha irmã já não morava mais em casa.
A nossa sorte foi em duas coisas. Que eu, como autônomo, não tinha como comprovar trabalho, meu irmão desempregado. E a minha irmã já não estava mais em casa, porque ela já tinha a família dela e ela já não estava mais morando em casa. A sorte foi que o meu irmão também, sorte não, na verdade, né, o que Deus colocou ali naquele momento. A expertise dele com relação a procurar as coisas na internet, a se informar com relação às coisas de computador e tudo mais, coisa que assim eu sei em geral e não sei como eles. Ele começou a pesquisar a respeito de home care, tal, ver custos e não sei o que. E cara, assim, a gente não tinha condição de levar meu pai para casa. Não tinha condição de levar meu pai para casa. E ele pesquisou toda essa parte de custo, enfim, a gente ia gastar por mês, cara, não tem nem noção, assim, sei lá, acho que uns 20, 30 mil reais por mês para manter meu pai em casa, ou mais. E aí o que a gente fez? Tinha uma assistente social, ela falou assim, não, declara pobreza, que eles não podem tirar seu pai daqui. Que foi o que a gente fez. A gente declarou pobreza, que a gente não tinha condição de levar meu pai para casa e ele ficou no hospital. Foi aí que ficou ele todo esse tempo e depois veio a falecer. E aí, nisso, falando com o meu irmão, a gente foi falando todas essas coisas. Eu, descobri que ele ficou 1 ano por intermédio do meu irmão e tal, ele falou. E aí veio uma parte que me tocou muito nesse dia, que a gente até se emocionou bastante, eu e ele. Que quando eu estava em Lima, no Peru, que minha mãe me ligou, né? Beleza, minha mãe me ligou, me informou, voltei e tal. E aí eu conversando com ele nesse dia, e falei pra ele, então foi você que ligou pra Tarsila, pra minha irmã, né? E ele falou, foi. Eu falei, mas por que a mãe não ligou, né? E... cara, depois eu vou falar um pouco assim desse negócio da minha irmã, porque até então não quero expor ela, nem nada, em respeito que eu tenho a ela. E... cara, olha só como é ruim a gente desculpa voltar nisso, mas julgar as pessoas, trabalhar com o nosso ego, com o nosso... nossa, é muito ruim isso. Pelo fato da minha família, tá? Eu não julgo minha família não, tá? Pelo fato da minha família não conseguir resolver muito as coisas assim, conversando, tal, ali, cara, a minha mãe me ligou diretamente nesse dia que meu pai faleceu. E ela, nesse momento, meu irmão tava com ela, tá? Olha só como Deus é maravilhoso, gente. Nossa Senhora. A minha mãe falou assim, filho, não consigo ligar pra sua irmã. Imagina como isso veio assim, como um tijolo, mas sei lá, cara, na cabeça dele, assim, ó. E na hora, isso eu conversando com ele, na hora ele falou assim, não, eu ligo, pode deixar que eu ligo. Porque existem pessoas e pessoas, né, gente? Cada um tem um jeito. Então a minha mãe, por uma certa... minha mãe é maravilhosa, tá, gente? Minha mãe é maravilhosa, quem conhece minha mãe sabe. Pela uma fraqueza que ela tinha, imagina, ela falou, putz, liguei pro Helios, tal, fácil. Na hora, ela chegou e passou pro meu irmão assim, ó, toma esse tijolo. Uma pessoa lembra que eu sempre julguei, que eu sempre apedrejei, não apedrejo mais. Minha mãe falou assim, toma, é seu esse fardo. Minha mãe sempre foi de Deus, tá? E ele falou assim, não, eu ligo. Ligou pra ela. Ele falou assim, nossa senhora, bicho. Nossa senhora, eu falei, meu, que barra que você passou, hein, cara. Eu falei assim, meu, me perdoa. Aí veio um outro perdão, assim, ó, pau. Eu falei assim, vai, Helios, toma outra aí no seu ego aí, que você não perdoava as pessoas. Pumba. E eu fui lá e eu falei assim, cara, naturalmente, não precisei fazer aquela, né, sem demagogia, me perdoa. Não, cara, veio natural, a gente começou a se emocionar. Eu falei, cara, me perdoa. Ele falou assim, não, cara, era a minha função ali, na hora alguém tinha que fazer e eu tava ali. Toma essa. Então, gente, assim, olha como é que são as coisas. Isso veio depois daquele meu desbloqueio. Então, quando a gente se sensibiliza, né,
de que você passa a pensar o quê? Não é o que eu faria ou o que eu deixaria de fazer, e sim o que Deus faria. Entenderam o negócio? O que Deus faria nesse momento? Ele simplesmente usou um canal. Falou assim, é você. E jogou pro meu irmão. Não foi minha mãe. Ele usou a minha mãe de canal e falou, ó, toma, é aqui. Cara, essa foi mais uma das coisas assim que foi realmente demais. E o que eu tenho pra dizer, galera, vocês aí que tem os seus problemas, tem os seus bloqueios, tenham essa sensibilidade. Não posso nem dizer tenham essa sensibilidade, né? Bom dia. Pensem que, assim, Deus ele já escreveu tudo. Ele já fez a gente imagem e semelhança dele. Só que a gente que é o problema. A gente que não aceita, a gente que trava, a gente que bloqueia, a gente que não fala, a gente que não mostra. E se a gente mostrar, se a gente ceder e usar os canais, a gente pode ajudar muitas pessoas. E nessa fase da minha vida, eu poder enxergar isso fez com que eu olhasse a Deus, olhasse para dentro de mim e soltasse isso. O que é o soltar? O soltar é o transbordo. É aquilo que Deus nos dá, enche a nossa tampa e faz a gente soltar, transbordar. Chegou na tampa, começou a vazar, solta. Galera, então você que tem aí problema com seu cônjuge, você que tem problema com seu irmão, problema com sua mãe, problema com seus filhos, problemas principalmente com essas pessoas, né? São sua família, não seus familiares, não seus parentes. Resolvam, galera, resolvam, não deixem pra depois, tá? Por quê? Porque pensa que a sua família, ela é sua... Ó, que iluminação boa. A sua família, ela é a sua base, ela é a sua raiz. E uma coisa que eu vou usar agora, uma frase, pode parecer, né? Mas não é. Bom dia, mas não é. Deus vai usar você para mudar a história da sua família. Se você que apontou para outro, apontou para você até, na verdade é Deus que vai usar você para mudar a história da sua família. E é isso que eu tenho para falar aí nesse vídeo, galera. Fechou? Então vai estar aí no meu Instagram, vai estar no meu YouTube. Se inscreve lá, compartilha, porque pode ter certeza, galera, que isso vai ajudar cada vez mais pessoas. Então, isso é só o início. Isso é só o início da transformação. Tem gente que já tá, né? Que a gente pensa que já tá evoluído, já tá numa fase já muito mais avançada disso, porque são pessoas que aceitaram a Deus antes, né? Então, tô aqui para dizer que eu que estou nessa fase, muita gente pode estar nessa fase. Muita gente, mas muita gente mesmo. Então, peguem isso e repliquem. Usem na sua vida se for necessário, se sentir o calor no seu coração ali e passem. Beleza? Tamo junto aí. Bom dia.